Fala, galera. Fala, nação rubro-negra, beleza, pessoal? Deu Flamengo, hein, pessoal? Eu acho que não foi um resultado que todo mundo esperava, porém foi um bom resultado, sim. 2-0 é um bom resultado, dá para se classificar lá na altitude, porém o futebol do Flamengo, eu não sei o que vocês acharam, mas o trabalho do Tite, esse time do Flamengo, não está jogando absolutamente nada. A galera não está satisfeita com o trabalho do Tite. Enquanto for vencendo, for avançando, isso vai mascarando o péssimo futebol do Flamengo. Porém, na hora que der ruim, na hora que a gente cair, com certeza isso tudo vai ser comentado. E mais problema para o Flamengo, né? Agora, Pedro. Pedro se machucou ontem. A gente não sabe a gravidade, né? Óbvio. Vamos ver hoje aí os exames médicos para apontar. Mas o Pedro se machucou. E se o Pedro ficar um pouquinho fora, 2, 3, um mês que seja, o Flamengo hoje não tem atacante, gente. Olha isso. O Flamengo hoje não tem atacante. Gabigol e Carlinhos ontem mostraram que, meu Deus do céu, só uma mudança radical. Como jogaram mal, como o Gabigol tá mal. O Carlinhos eu nem vou falar nada porque ele não tá mal. O rapaz realmente não tem lá aquela qualidade. Mas o Flamengo hoje, se o Pedro ficar um tempinho fora, o Flamengo vai jogar sem atacante. Situação muito complicada para o Flamengo ao decorrer da rodada. Isso pode comprometer a própria Libertadores, a Copa do Brasil e, claro, o Campeonato Brasileiro. Pessoal, estamos trazendo aqui hoje, um dia depois do jogo, né? Nosso videozinho aqui de manhã cedo, para falar do jogo de ontem. Não vou falar muito não, que o vídeo está um pouquinho grande, muita coisa para falar do Flamengo ontem. E o nosso react hoje aqui é do Linha de Passe, canais ESPN. E, claro, o crédito do vídeo vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Para não ficar muito longo, vamos para o crédito, vamos para o vídeo, porque hoje ficou um pouquinho grande. E lembrando, né, pessoal? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, curta também e, claro, marca o sininho aí. Daqui a pouco a gente volta. Vamos ver o vídeo. Começando o nosso Linha de Passe nesta quinta-feira e deu Flamengo 2-0 para cima do Bolívar, golzinho do Léo Pereira no final, foi providencial, que aquele 1-0 não tava legal, tava pouco. 2, quem sabe na medida, mas é na medida mesmo? Preocupa o 2-0? A gente vai debater isso aqui nesse Linha de Passe com o nosso Elton Serra, comentarista que nunca erra, quem errou fui eu ontem, que falei que ele estava no Sport Center, não estava, fiz propaganda enganosa. Jean Oddi, também o nosso querido Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e já do Maracanã, Paulo Ricardo Calçade. Vamos lá, 1 é pouco, 2 é bom? É bom. É bom. É bom. William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mais 3 não seria demais. Com a gente. Todo o desenho antes do jogo, todo o papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar para fazer 1, 2, 3. A gente pega aquele jogo de Palmeiras, de Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Hoje, entra com essa obrigação de fazer 1, 2, 3, ter que golear, ter que fazer placar elástico, ansioso. Um Flamengo ansioso, não é o costume, ter qualidade para fazer mais, e não conseguia no primeiro tempo. O Flamengo com a bola no pé, ansioso. O gol nasce de um contra-ataque, de uma retomada de contra-ataque, passes rápidos, espaços que não teve, e aí faz 1-0. No segundo tempo se desenhava complicadíssimo, 1-0, até conversava com o Birner ali enquanto a gente esperava para preparar para entrar. Eu falei, Birner, esse 1-0 magro, parece até que o resultado de São Paulo no jogo de antes, porque ele queria, foi mais bem executado. Mas não, sai o segundo gol e sim, tem uma dose de alívio, tem sim um bom resultado, porque o Bolívar dificultou, não foi aquela galinha morta, porque lá na altitude joga muito e aqui, quando joga a nível do mar, é uma galinha morta, não dificulta o jogo do Flamengo, além da ansiedade. E a gente também precisa olhar, a gente pinta muito a altitude, que é difícil. Mas no mata-mata do ano passado, por exemplo, o Bolívar não fez mais de 2 gols de vantagem nenhum brasileiro. Ele faz mais de 2 gols de vantagem 3-1 no Atlético Paranaense na ida, que é uma dinâmica diferente de jogo,
E ele perde para o Inter os 2 jogos das quartas e é eliminado. Então, também não dá para parecer que o Flamengo sai do Maracanã com 2-0 de vantagem, como se tivesse tudo errado. É claro que poderia ser 3, o torcedor queria que fosse 4, mas 2-0 para o que foi. Perde o Pedro, que é importantíssimo. Perde depois ali o Gabriel, que não entrou bem. Não dá para dizer que foi ruim, William. Foi bom. Tem vantagem, entender como vai ser o jogo lá semana que vem. Bem, vamos com o Paulo Calçado em loco, hein? Daqui a pouco eu retorno aqui com o pessoal à mesa, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco personagens dessa partida também na saída de campo. 2-0 para o Flamengo e já a gente fala sobre o empate do São Paulo fora de casa contra o Nacional e também o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Paulo Calçado, direto do Maracanã, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ficou na medida ou o Flamengo produziu para fazer 3-4-0? Ficou pouco para esse Flamengo, Calçade. Tudo bem? Olá, William. Olá, companheiros. Poderia ter feito mais, né? No primeiro tempo, até o Lampe, o goleiro, jogou mais do que na segunda etapa. Na segunda etapa, a primeira bola que foi no alvo foi uma bola do Carlinhos aos 30 minutos. Então o Flamengo demorou. Mas assim, eu esperava mais do Flamengo. Um comportamento melhor, com mais intensidade. Um jogo com mais vibração. Porque o mata-mata traz muita emoção, o torcedor fica tenso, mas é preciso olhar para a partida. Claro que o resultado 2-0, ele não pode ser regulado em função de uma expectativa de 3, de 4, né? Se esperava mais, como o jogo da primeira fase. Então foi 2 do Flamengo, que terrível. Nada disso. 2-0 ainda é um bom resultado, vai jogar com essa vantagem na altitude e tem um fator que é fundamental. Acho que deixa o torcedor rubro-negro um pouquinho mais confiante e mais feliz. O Bolívar tomou o gol em todos os jogos na primeira fase, em casa. Tomou de todo mundo. Tomou do Milionários, tomou do Palestino, tomou do Flamengo. Então é uma equipe que em casa dificilmente fica sem tomar gol. Então isso é importante, porque agora nós vamos contar as vantagens a partir dos gols marcados, né? Um 3-0 é diferente de um 2-1, porque os dois valem 3 pontos, mas e os gols? Então se o Flamengo chegar lá marcar um gol, o Flamengo vai ter uma vantagem. O Flamengo vai exigir mais do adversário. E é possível. É que a altitude, cara, assim, é muito fácil. Quando a gente não convive com isso, não é um atleta de alto rendimento, ficar conceituando sobre altitude sem ver a sua performance afetada por ela. Mas o Flamengo já tem a lição da primeira fase, dá para chegar lá, dificultar a partida e sair classificado. Agora, era esperado mais? Sim. O adversário, no segundo tempo, marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada, às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol, enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo, e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também. De jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida. E a gente volta aqui para debater o jogo. Léo, deu para ver que o Flamengo insistentemente buscava mais de um gol de diferença, pelo menos. Provavelmente por conta do jogo ser na altitude, na volta. Dá para falar um pouquinho qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1-0? Dá para ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol. Claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, né? O jogador que decide muito pra gente. E com certeza a gente espera, eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar aí no final de semana e depois no jogo de volta.
Quanto vocês trabalharam na cabeça que esse confronto vocês precisavam abrir bastante no primeiro jogo, especialmente por conta da altitude na segunda etapa, que é muito difícil jogar lá. Dava para perceber que vocês tinham uma urgência em campo de ampliar esse placar. Com certeza. A gente sabe das dificuldades que vamos ter que lá. Por isso a gente tentou desde o minuto 1 ir atrás do gol em busca. E às vezes talvez nos precipitamos um pouquinho nisso. Agora é descansar, estar focado 100% mentalizado que lá vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir lá para tentar classificar. Houve uma lesão do Pedro ali, provavelmente a gente não sabe, ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para a sequência da temporada? E até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, brigar por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só o nosso time, sino todo jogador sofre com isso, é uma pena. Bom lembrar, né, que exceção feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, mas ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí para frente é assim, né? Você ia falar, Birner, boa noite para você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro que o Tite achava 1-0 o resultado ruim. Ruim mesmo. Acho que o Flamengo entrou em campo para ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. A questão da altitude não é só que o jogo é mais difícil, porque o jogo é muito imprevisível, atípico, porque tem as reações fisiológicas dos atletas e o técnico tem pouco como controlar isso antes, fazer previsões. Né? Então, era importante abrir uma vantagem, 2 gols, eu concordo com o Calçade, concordo com o Pedro, acho que 2-0 é um bom resultado, não é um resultado excelente. Dá ao Flamengo, sim, um favoritismo, aumenta um pouco mais o favoritismo do Flamengo, que já era considerável antes da decisão. Só discordo um pouquinho, eu acho que não faltou o empenho para o Flamengo, eu acho, muito do que o Pedro falou na abertura. Em dado momento, como o Flamengo queria fazer muitos gols, não conseguir fazer gols no primeiro tempo, aproveitar as chances e a dificuldade de criar, foi gerando um time que pensava menos ao tomar decisões de como chegar ao gol. Então, no segundo tempo, parecia que era muito, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, de qualquer jeito, e aí faltou o que o Calçade disse, a movimentação, a inteligência, o pragmatismo para você coletivamente fazer os gols. A impressão que dava, pelo menos para mim, era que era um jogo de volta onde o Flamengo precisava buscar um 2-0, um 3-0. Perfeito isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Eu concordo totalmente. Agora, o resultado é bom, o Flamengo é bem melhor que o Bolívar e tem mais chance de conseguir a vaga no jogo de volta. É isso aí. Teve questão física também, já, na tua opinião? O Calçado chegou a citar isso. Tudo bem? Tudo bom. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, embora no segundo tempo, também o Bolívar, né, e o Calçade até chamou atenção disso na transmissão, recuou tanto, né, se colocou tanto dentro da área que acho que a questão física, você já não tinha mais longas distâncias percorridas, era um jogo ali de ataque contra a defesa, tentando no abafa, de fato, talvez sem tantas ideias. Aí a gente só ressaltar, né, porque o gol sai, o Flamengo começa o jogo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu achei que ia repetir uma atuação do nível que a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã. Essa atuação durou 15, 20 minutos. Ali o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 já logo de cara. Depois o gol sai numa jogada que é a jogada da qualidade individual. Porque poucos times podem se dar o luxo de ter 3, 4 jogadores participando de uma jogada desse gol, como participaram, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e Luiz Araújo. Todos eles muito bem na jogada. Então, é o exemplo da qualidade técnica que o time do Flamengo tem. O segundo gol muda completamente para mim a perspectiva do confronto. Não dá para dizer que é o gol da classificação, mas é um gol que deixa a situação muito, mas muito mais confortável. Só para a gente ter uma ideia disso, eu fui ver esse time do Bolívar, mais ou menos, Libertadores do ano passado e desse. Jogou 8 vezes em casa,
Desses 8 jogos, ganhou 7, é verdade. Perdeu apenas para o Inter, mas é bom ressaltar, perdeu para o Inter. Dessas 7 vitórias, nenhuma delas por 3 gols de diferença, que é o resultado que o Bolívar precisaria para passar diretamente. Um dos que ganhou foi contra o Palmeiras reserva. O Palmeiras completamente reserva. Mais do que reserva até, né, Elton? Vou lembrar. Depois, 4 vitórias pelo resultado que o Bolívar precisa para levar para os pênaltis. Mas, em geral, contra adversários mais fracos do que o Flamengo, porque ninguém é tão forte quanto o Flamengo. Então, eu acho que a situação... Claro que o torcedor imaginava a possibilidade de repetir o placar da primeira fase, né, e fazer os 4-0 e já se classificar agora, e talvez até pensar em ter um time mais físico e poder ir com força total contra o Botafogo no fim de semana, né? Mas não vai ser assim, vai ter que jogar com o seu time principal, vai ter que ir com os principais nomes, mas a situação, ela está longe de ser uma situação complicada, como para mim seria no caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Tá vendo muita gente falar, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque eu tenho um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto. Mas posso fazer uma pergunta? O que você acha que é melhor para o Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, arca defeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim. O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja, o Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né? O do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira. É um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então, o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária. E isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem. Você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença. Se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Achipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar para o Pedro, o Carlinhos... Geralmente, quando não tem o Pedro, o Tite escala o Carlinhos. Assim, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perdeu o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0.
É o mínimo que se espera dele. Bom, o Tite vai ter espaço para contra-atacar, para jogar numa defesa que vai jogar mais alta. O que nós vimos aqui no Maracanã, que eu acho que foi o defeito do Flamengo, que eu esperava mais, é o seguinte: o Bolívar, no primeiro tempo, principalmente, não subia a marcação para os zagueiros do Flamengo. Então, o Rossi, os zagueiros, eventualmente o Pulgar, eles conseguiam sair construindo sem ninguém. Quando chegavam na altura do meio de campo, é aí que vinha a marcação. Então, essa segunda fase de construção tinha que ser mais elaborada. Pode ser uma construção mais curta, com Gerson, com De La Cruz, com Arrascaeta, Ayrton Lucas. O Flamengo tem muita qualidade para se associar. Um jogo curto, tabelado e entrando na defesa. E o Flamengo não fez isso. Outra coisa que eu esperava mais. Se o Bolívar jogasse com linha de 5, as inversões de bola para os lados, nas beiradas do campo, elas iam ficar mais comprometidas para o Flamengo. Por quê? Porque a marcação já mora lá. Como é linha de 4... a defesa tem que se movimentar. Então o Flamengo conseguia acessar as duas laterais, as duas pontas, vamos dizer assim, com mais facilidade. E não explorou isso tão bem, principalmente do lado esquerdo. Já tem um pouquinho mais de dificuldade. O Gerson, nesse movimento para dentro e para o lado, e o Varela de vez em quando, a bola chegava ali. Mas o Flamengo tinha que ser mais rápido. E na altitude, isso será fundamental. Acessar os lados, aí sim, uma jogada longa, com uma bola vertical, porque o adversário vai ter uma outra postura. Não dá para jogar como jogou no Maracanã em La Paz. Aí o resultado não vem. Vai ter que arriscar, vai ter que jogar. E tomou gol em todos os jogos em casa. Então pode ser uma vantagem do Flamengo. Vamos ver o que os informes médicos, porque isso é muito importante para o Flamengo, e as alternativas do Tite. Não tinha Everton Cebolinha. Gabigol entrou durante o jogo. Bruno Henrique não podia jogar. O Tite olhava para o banco, tinha o Carlinhos, e os garotos. Então era um jogo em que ele ficou ali. O que eu faço agora? E as 3 alterações foram feitas. Não foi usado o intervalo, foram alterações simples, não duplas ou triplas. Então o Flamengo ficou com só 3 trocas e isso fez uma certa diferença no segundo tempo. Mas é um placar que é bom, não deve ser desconsiderado, o torcedor não deve ficar decepcionado, porém, a forma como ele foi construído deve ser tema para o Flamengo conversar internamente durante a semana. Tem uma semana para conversar para melhorar o nível de jogo. Só que agora é altitude. A gente vai para La Paz também e a gente tem que entender. Você não pode analisar o jogo de La Paz como se estivesse jogando aqui ao nível do mar. Exato. Isso não dá. É impossível. É impossível. Cada um jogador... Por exemplo, o jogo de Bogotá, eu vendo o jogo daqui de cima, falei, nossa, o Alan entrou no jogo. Como ele entrou bem? Aí vem a informação. Pô, é um dos caras que mais sentiram aí a altitude. Foi, pô, mas parecia que uma coisa lá embaixo era outra, entendeu? Então a gente vai ter que acompanhar jogador a jogador, jogada a jogada, e olhar para o tempo e para a vantagem. E o Flamengo, quem sabe, marcar um gol no Bolívar, que o Bolívar em casa também não é um primor, né, de defesa, não é nada disso. Perdeu para estes confrontos 2 atacantes, né? O Patito pode voltar, porque é um jogador importante para puxar contra-ataque até, mas perdeu o Chico o Chico, que está no Cerro Porteño, pagou $2 milhões, jogador brasileiro, e esse cara está fazendo muita falta. O Alfio Oviedo também não é um fenômeno. Fala, Bel. Eu acho que o jogo de La Paz pede coisas que o Flamengo tem a oferecer. Primeiro, uma equipe capaz de segurar a bola mais, de impor um ritmo um pouco mais cadenciado para evitar constante ataque do Bolívar, que é o que geralmente faz as equipes brasileiras terem dificuldade. E quando você pensa num jogador, eu concordo com o Calçade, que o Bolívar vai sair para você ter contra-ataque e pensa no centroavante, para mim o jogador é o Bruno Henrique. Sim. Tem história de ele... Quem vai segurar essa bola na frente também. Então, mas eu acho que o Bruno tem físico para isso, conhece a Libertadores como poucos jogadores, tem uma coisa com o Flamengo, mesmo estando na melhor fase da carreira, e tem a velocidade para o contra-ataque, que aí entra a questão que vai entrar para qualquer jogador. Como vai reagir
fisicamente um jogador que é extremamente físico jogando em 3.600 metros de altitude. Ponto final na coletiva. Vitor Birner é um Tite, em alguns momentos ali, irritado, hein? Eu achei a coletiva do Tite mais forte em diversos aspectos do que a gente está acostumado a ver. O Tite é sempre um cara muito racional, ponderado, que fala com uma certa tranquilidade. A gente viu isso até em Copa do Mundo, em momentos muito agudos, e hoje o Tite parecia um pouco mais, digamos assim, enfático na hora de algumas afirmações. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, tentando entender o porquê disso. O Flamengo ganhou o jogo por 2-0 e eu acho que ele considera o resultado um bom resultado. Em nenhum momento da entrevista ele passou uma impressão contrária. Talvez o Tite esteja incomodado, e o Pedro falava isso aqui comigo quando o Tite fazia a entrevista, com as lesões. Com a condição física do time. Tem uma lista grande, viu? Não é o resultado, não é o desempenho que ele valoriza, não é xingamento de torcida que não houve. O que chama muito a atenção e preocupa Tite e rubro-negros são as lesões. E aí ele vira a chave quando ele vai falar do calendário. E mais do que as lesões. O Eric sentiu não sei o quê. O outro sentiu cãibra. Quer dizer... O Pulgar eu não sabia que tinha saído por causa disso. Acho que ninguém aqui sabia, né? Tem uma coisa ali que o técnico precisa administrar para a temporada. Porque o nível de exigência para o melhor elenco da América é o nível que todo mundo acha que o Flamengo tem que ganhar um grande campeonato. Tem que ganhar um grande campeonato. Ou pelo menos frentes, pelo menos uma tem que acontecer. Um grande campeonato, né? Porque passou ano passado em branco. Isso joga uma pressão danada para esse ano. Eu fico pensando, por exemplo, se o Flamengo termina a temporada e ganhar, entre aspas, apenas a Copa do Brasil. Eu não sei o que o flamenguista pensa. Eu acho. É o menor dos três. Olhando para o que é o Flamengo, para o elenco do Flamengo, para o que é o Tite, para o tamanho do investimento, etc. Para o nível do Flamengo atual, pouco. Quando eu falo de campeonatos grandes, eu estou falando ou brasileiro, ou Libertadores, ou como a torcida espera, que ganhe ambos os campeonatos, né? Agora, para que isso aconteça, você precisa gerenciar fisicamente o elenco. Mas o Tite fala, eu não poupo ninguém. Quem tira jogador é o departamento médico, né, provavelmente a fisiologia. Quer dizer, eu estou tentando entender essa entrevista do Tite, pós uma vitória por 2-0, que aumenta o favoritismo do Flamengo para o jogo em La Paz, que dá ao Flamengo enormes chances de classificação para quartas de final, porque o Tite teve um tom de entrevista diferente do que está acostumado a ter. E eu não acredito que seja questão da diretoria, não é desempenho dos jogadores. Eu acho que isso deve ter muito a ver, e é só acho, posso estar errado, obviamente, com a questão física, que parece que preocupa o técnico mais do que satisfez o resultado, porque ele poderia falar do resultado do Luiz Araújo, de algumas coisas que aconteceram boas na equipe, da dupla de zaga. Muito bom, ele tem muitas coisas para elogiar, e o Tite costuma elogiar. E se ele elogiasse, só elogiou o Rossi. Ele teria razão. Ele teria razão de elogiar. Então, eu achei um pouco... Eu não esperava uma entrevista com esse tom. Porque ele olha, do Tite depois de um jogo desse. Ele olha a condição física, o que sobrou, e domingo ele olha e fala, caramba, tinha um confronto direto com o Botafogo pelo título brasileiro, estamos ali, né? Chance de ganhar, passar à frente do Botafogo. E talvez ele tenha que preservar realmente esses jogadores para o confronto contra o Bolívar. Eu acho que ele deveria preservar. Se vai, eu não sei. Até porque eu acho que o Botafogo vai fazer isso também, né? Eu também acho. Até porque a Libertadores é menos difícil que o brasileiro se você vai se concentrar e priorizar um dos campeonatos. E é maior. Só para passar para o Elton, o ponto central para mim, assim, lendo um pouco o que é o Tite, o que é o Flamengo, o que tem sido os fatos do Flamengo, a irritação do Tite me parece que é assim, com a situação de lesão, poupa não poupa, crítica e calendário, ele sobe todo no calendário. E quando ele é perguntado sobre isso... E ele tem razão sobre o calendário. Vai escapar agora o repórter, se não me engano foi o repórter do Globo que pergunta sobre poupar ou não no fim de semana, ele já fala, eu não poupo. Ele já sai explicando, ele já está se antecipando para o que deve acontecer. Afinal, ele sai ele enumerando, ele perde Cebolinha e Vinha. Aí hoje ele perde Pedro e Gabigol. Aí ele explica que o Gerson estava com câimbra, que um puxou aqui, que o Eric pediu para sair. Olha o tanto de problema que ele tem para um jogo na altitude que vai lhe demandar muito fisicamente. Ele precisa entender. Então, assim, me parece muito natural que não tem outra opção no fim de semana. E ele já sai explicando, não sou eu. Quem resolve isso é o meu departamento. Então, assim, acho que isso já está resolvido, já está explicado. E ele já se antecipa ao debate para não chegar naquela lá dentro no final de semana. Nossa, o Tite poupou, não está dando valor ao grande... Não, está claro, está explícito, está gritando. E o repórter, se não me engano, cita, é o único clube dos 4 primeiros no brasileiro que está nas 3 frentes. E então, é bom lembrar, o Flamengo escalou o seu time principal
contra o Palmeiras também. Sim, exato. Então, assim, e acho que com toda a razão do mundo. Claro. Estava certíssimo, porque era confronto Claro. direto, assim como contra o Botafogo vai ser confronto direto. Só que essa insanidade, esse calendário, as pessoas ficaram bravas quando eu falei que a gente joga 5 meses de temporada no lixo, né? Porque os 5 primeiros meses você quase não tem jogo grande para torcer. E aí você chega em um mês, porque essa é a verdade. Nesse período que está todo mundo nas 3 competições, você está jogando sua vida, o seu futuro aí. Esse é o momento que você joga as coisas para cima e aí vê onde elas vão cair e pelo que você vai brigar. Porque é meio assim, é quase que aleatório. É tão absurdo o momento que os clubes brasileiros vivem, esse mês de agora. Eu assim, assino embaixo isso. né, 15 dias para trás e 15 dias para frente, é o momento que você vai saber, bom, o que sobrou para mim? Sobrou os 3? Legal, então aí continuo com um problema. Sobre os 3, continuam com o problema de ter que fazer escolhas, de ter que definir, de ser criticado por essas escolhas O eventualmente. único campeonato que você pode jogar sempre sem ter que escolher é o estadual quase todo o tempo. Isso, eu acho Que é outra loucura. Então, é que eu acho assim, o normal seria, como acontece em qualquer lugar do mundo, que a Copa do Brasil fosse, como você falou que é, e eu estou de acordo com você, Birner, o terceiro, e por ser o terceiro, fosse aquele que você vai deixar mais num segundo plano em relação ao Brasileiro e Libertadores. Mas por ser um mata-mata e o Brasileiro você ter aquela ideia ou aquela ilusão de que sempre você vai poder se recuperar no Brasileiro, muitas vezes isso não acontece. Além do fato de que, claro, insanamente, incompreensivelmente, inexplicavelmente, você ganha mais dinheiro com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Os clubes brasileiros... mais do que a Libertadores também. Mas é que eu estou só dizendo do brasileiro, Elton, porque é a mesma entidade que organiza Brasileiro e Copa do Brasil. Então, normal seria você dizer, bom, este é o meu primeiro campeonato, este é o meu segundo campeonato, o meu primeiro campeonato vai pagar mais, o meu segundo campeonato vai pagar menos. A CBF deve ter mais grana que a Conmebol, para resumir. Mas eu estou falando que a própria CBF, com os seus 2 campeonatos, faz uma escolha pelo segundo pagar mais do que o primeiro. Sim. Então, isso embaralha tudo e torna as decisões ainda mais difíceis. Eu acho que o Tite fez a escolha correta ao escalar os titulares contra o Palmeiras, mas, evidentemente, dado o resultado de hoje, porque acho que, repito, se hoje tivesse sido 4-0, e 2-0 é um resultado confortável, mas não é garantido, hoje tivesse sido 4-0, eu acho até que ele poderia pensar em dizer, não, vamos forçar mais um pouquinho com os caras que eu sei que não vão estourar, e não dá para saber. Botafogo. Contra o Botafogo. Para depois, contra o Bolívar, olhar para quem está bem fisicamente. Perfeito. Mas como foi 2-0, obviamente ele não vai poder fazer isso. Então é um momento muito complicado para o Tite e eu acho que é isso mesmo que explica um Tite diferente, mas ótimo. Porque, o Birner até começou... o Tite é um cara que sempre fala as coisas muito consciente, você falou racionalmente. Muito pragmático nos comentários. Eu acho que ele foi absolutamente racional hoje. É até bom, eu acho que é bom que a gente tenha um Tite Mais enfático? mais enfático, porque ele tem um tamanho que outros técnicos brasileiros, que nenhum técnico brasileiro tem, para falar a verdade. Então, assim, este cara tem uma voz mais potente do que outros técnicos brasileiros. E criticou o calendário. E ele precisa agir como técnicos estrangeiros agem aqui. Ele não vai mudar o futebol brasileiro, mas a voz dele é importante. A gente já viu um monte de técnico Concordo. estrangeiro bater no calendário e na CBF e nos problemas do futebol brasileiro de uma maneira que muitas vezes os brasileiros não fazem. Então é legal ouvir o Tite falando desse jeito. Eu gostei, assim, porque ele não falou nenhum absurdo. Eu gostei muito da entrevista também. Ele não falou nenhum absurdo. Ele foi muito bem na entrevista e foi mais enfático. E não é a primeira vez, né? Porque ele já tinha criticado e nominado o diretor de competições da CBF, né? Foi. Numa coletiva passada. A CBF se manifestou, né? Inclusive, a época sobre nossa. isso. Mas né? tem uma questão pessoal ali. A CBF atual nunca gostou do Tite. Então também... Mas, de qualquer forma, não é o Tite, mesmo em situações em que ele é inimigo ou não é benquisto, ele não se expõe dessa forma. Não, eu digo a resposta da CBF em nota. Sim, a resposta da CBF. Rápido até. Sim, claro. Mas o Tite, ele já, desde o retorno dele ao futebol brasileiro como técnico de clube, ele já tem subido um pouco mais o tom. Historicamente, o Flamengo nunca foi um clube onde a gente falasse mais do treinador do que do time. Com exceção do Jorge Jesus, porque ficou essa aura de um time espetacular. Então, a gente sempre falou do Flamengo como time e, obviamente, o Tite incorporado ali, porque é o líder desse grupo. Ele agora está assumindo, talvez, um personagem que a gente já vê no futebol brasileiro de blindar o que está acontecendo, falem de mim para não falar do que está acontecendo dentro de campo. Não sei se ele vai continuar dessa forma.
Até porque eu acho que o Flamengo não vem jogando mal, né? O Flamengo vem jogando, dentro das suas limitações, vem jogando até bem. Mas hoje o Flamengo... Você acha que foi isso hoje, Elton? De blindar, de não querer falar do campo? Não, mas aí ele falou, ele teve um momento que ele falou, minha resposta aqui vai ser um caça-clique. Ele usa um pouco de expressões que ele não vinha utilizando. Sobre contratações, reunião de contratações. Que fazem com que a gente aqui esteja falando, sei lá, 5 minutos só das palavras que ele usou e não do jogo especificamente. Porque o Flamengo, no período de Copa América, conseguiu uma gordura, digamos assim, para viver esse momento. E com um time desfalcado, né, de seus principais jogadores disputando a Copa América. Então, acho que o Flamengo, no período em que as equipes também estavam desfalcadas e nosso calendário não parou por conta das competições de seleções, o Flamengo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E você falou que o Flamengo colocou o time principal contra o Palmeiras no Brasileiro, mas o Flamengo também já poupou no Brasileiro quando poupou contra o São Paulo para jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, então... e poupou até, e eu me lembro de ter criticado, porque poupou contra o Palmeiras no Allianz. Acho que Arrascaeta e Pedro não jogaram, eu falei, cara... Assim, era muito cedo para isso, né? Não, e assim, tudo bem, você pode falar, não dá para jogar o tempo todo, mas assim, aí você faz aquela coisa, né? Você olha 3 jogos para trás, 3 jogos para frente e fala... Aqui e aqui, eu quero ter meus jogadores. Ali no São Paulo, acho que ele fez isso. Porque vocês lembram do cartão do Pedro? Sim. Pedro força o cartão no Maracanã, porque o jogo final de semana seguinte, sábado à noite, era contra o São Paulo. Ali estava muito claro que esse jogo contra o São Paulo já não era essa alça de mira. Porque é isso, olha 3 para frente, 3 para trás. Quando ele olha 3 para frente, era volta de Copa do Brasil, era Palmeiras, confronto direto de brasileiro, e era a ida do Bolívar, que era o grande jogo do mata-mata, fazer esse resultado que a gente está falando. Então, mas ali acho que fazia muito sentido, sim, né? Talvez esse do Botafogo vai ser olhar para frente também, que talvez não dê. Assim, acho que quando o Elton cita o jogo com o São Paulo, é isso. Você tinha o Palmeiras, que é um jogo, teoricamente, mais confronto direto, embora o São Paulo agora esteja com o mesmo número de pontos, mas você começa o campeonato falando, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Botafogo, esses são os candidatos. Então é normal que você já no seu planejamento inicial diga, não, peraí. Isso aqui eu preciso jogar. Contra esses caras aqui eu vou... E aí entra também essa tabela, aí no caso tem um pouco de azar, mas eu também acho que tem uma coisa de repente você não... Que a tabela poderia ser mais dirigida. Dirigida não no sentido de para beneficiar um ou outro, mas de você evitar determinados confrontos em datas que você sabe que são intervalos de jogos de Libertadores. Tivemos um Flamengo e Palmeiras numa data FIFA, né? Lembremos disso. Então, é isso. E, assim, e a gente teve o quê agora? A gente teve Botafogo e Palmeiras no meio de jogo de Libertadores. A gente vai ter Flamengo e Botafogo entre 2 jogos de Libertadores. São Paulo e Palmeiras. Então, eu acho que tem aquela coisa. Existem campeonatos no mundo em que você dirige de maneira a não desvalorizar o seu produto. E aqui ninguém está falando de beneficiar X ou beneficiar Y. Agora, dizer, cara, esses jogos são muito grandes, esses jogos são importantes e a gente quer que esses jogos sejam disputados com as principais equipes, com os grandes jogadores. Então, jogos de times que estão na Libertadores, entre jogos de Libertadores, não deveriam ser esses grandes clássicos entre eles. Tal. E aí você vai até... ao fazer isso, facilitar a vida de times que são times de um nível mais baixo, dos que não estão na Libertadores, basicamente. Mas eu acho que aí é exigir um pouco demais essa trabalho, né? Engenharia de... E quando o Tite disse que, eu não poupo e não é que ele terceirize, quem decide é quem decide é o departamento médico, vai acontecer isso contra o Botafogo, não, certamente. Já está acontecendo isso, o motivo que a gente está falando, é o motivo da... O De La Cruz teve vários momentos do jogo, dobra de marcação em cima do De La Cruz, que apanhou bastante nesse jogo. Né? E muitos lances que não foram falta. Ele toma uma pancada no meio de campo. Exatamente. E foi a reclamação do Tite, inclusive, no momento do gol, ele foi reclamar com o quarto árbitro, que merecia um cartão amarelo. Roldan, então pode chegar numa representação. Queria chegar nisso. Pode chegar numa representação na sexta-feira e o departamento do médico dizer para o Tite, olha, ele está dolorido e é melhor você segurar se você quiser ele na altitude. Para não falar, né, Elton, dos caras que já vão ser poupados, entre aspas... Olha a pancada aí, no primeiro gol já não deu. Que vão estar fora. É feio. Então, assim, a gente está falando do Vinha fora, do Cebolinha fora, do Pedro aparentemente fora, do Gabigol fora. Eu não acho que... Não sei se o Varela, porque ele chegou a citar o Varela também. Aí o Varela, o De La Cruz e Gerson, você não sabe. Ao olhar a maneira como eles saíram do campo, a gente não consegue imaginar esses caras entrando nem no jogo contra o Botafogo e provavelmente nem no jogo de volta contra o Bolívar. Então,
esse poupar, ele acaba sendo meio automático também, a partir do momento que vão te sobrando menos opções. Claro, estamos falando do clube com mais opções no elenco, né? De grandes jogadores, de alto nível e tudo mais. Mas até esses sofrem nesse cenário maluco e insano. E só de ressaltar, o Arrascaeta também falou disso, ele não precisava ter falado de calendário. Na hora que ele é perguntado, depois do jogo, sobre a lesão do Gabigol e a lesão do Pedro... Ele não fala, vamos sentir... Claro que ele fala, como todos falam, vamos sentir muito, é um grande jogador e tal, mas ele imediatamente vai para o calendário também. E é muito legal. É muito legal que os jogadores também se manifestem e falam, cara, não dá, entendeu? Certamente esse assunto entre os jogadores e o Tite diário. Para ele falar ele não foi perguntado sobre o calendário. Eu acho que não só no Flamengo. Não só no Flamengo. Não, no Palmeiras, todos. Ontem a gente falou muito de Botafogo e Palmeiras, mas não tem o Júnior Santos, não tem Eduardo, não tem Estevão, não tem o Dudu, não tem não sei quem. Não sei, as ausências, porque lesões, etc. É verdade. Agora, o seu Roldan, que é um árbitro extremamente irritante... O Bini quer falar. Ele deixa o pau cantar, né? Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Depende do tempo. Depende da hora do jogo. Primeiro tempo ali vai que vai, né? Pode entrar, dar sarrafada, nem amarelinho, não pinta nem amarelinho. E é tradicional. Houve duas jogadas em que o Flamengo ia sair jogando com 2 carrinhos de cartões amarelos indiscutíveis. Foi. Ele estava perto do lance, ele viu... Indiscutíveis e clássicos de cartão amarelo. Ele sabe que é cartão amarelo, mas ele... não tirou o cartão do bolso. Chega um certo momento do jogo, é o famoso, o árbitro administra o jogo desse jeito. Não dá cartão de cara, talvez para não ter que expulsar, porque é mais fácil levar o jogo com todos os jogadores em campo até o final, ou expulsar só no finalzinho, porque vai tornar o jogo tenso. Ou seja, ele se preocupa com o trabalho dele facilitado. Ele não quer fazer o melhor jogo possível dentro das regras do futebol. Ele quer levar o jogo da maneira mais tranquila possível até o final. Então, independentemente de ele não ter uma influência direta no resultado, porque eu não vou ficar avaliando aqui que o jogador fez falta ali, no amarelo, depois outro amarelo, aí podia tomar vermelho, e se fica com 10 jogadores e não sei qual minuto, obviamente fica mais fácil para o Flamengo, etc. Poderia até fazer, mas não vou entrar nessa conjectura. Ele impactou o primeiro tempo. Não, impacta. De qualquer forma. O Bolívar fala, vou bater porque não está dando nada. Essa é uma arbitragem... Se ele toma 2, ele abre o precedente. É uma arbitragem... Esse cara deixa rolar. Isso é o que eu chamo de uma arbitragem ruim, de um árbitro que não é ruim, que escolhe fazer isso e que sempre está nos grandes momentos dos torneios. Mas, Bini, sabe o que eu notei? Olhando esses... Terminamos agora, né, as pernas de ida da Sul-Americana e da Libertadores, que não foi só no jogo do Flamengo. Vários jogos dessas oitavas de final, temos visto os árbitros deixando o jogo correr. Não sei se é uma recomendação da Conmebol, mas várias partidas, inclusive de árbitros brasileiros, eu acho que apitaram nessas oitavas. Que tem eu gostei do deixar correr do Grêmio Fluminense, a gente senta aqui para falar muitas vezes que é o jogo picotado, é a coisa que não anda, é o VAR que entra para se meter onde não é. A gente fala muito isso do futebol brasileiro aqui, fim de semana, rodada de Campeonato Brasileiro. Mas o deixar correr, para mim, não foi o cenário do primeiro tempo de hoje. Também acho que não. No primeiro tempo de hoje, o Bolívar, claramente, e ele vai quase sempre no De La Cruz. Não sei se era algo direcionado, porque o jogo passa muito pelo De La Cruz. Se olha, o De La Cruz tomou umas 3 no primeiro tempo. Dentro da se eu não me engano, o único que tomou o cartão foi o cara que deu a pancada nele nesse lance do gol. No segundo tempo, isso que você fala do momento do jogo, o Zinho ainda brinca. Eu não lembro se foi o Pulgar ou se foi o De La Cruz, que fez uma falta de jogo, no comparativo com o critério do primeiro tempo. E ele já chegou dando cartão. Pulgar. Aí sobe um somzinho na transmissão, é o segundo tempo, né? Falou assim. É isso? Aí ele fala, vai pro Simon. Aí o Simon, do jeito que tem que comentar, que é a área dele, ele fala, o complicado desse cartão é que não é o critério do primeiro tempo. E é exatamente isso, porque a gente está dentro de um jogo. Isso, a gente não está nem precisando mudar do jogo do Grêmio Fluminense, que o jogo correu, não foi picotado. Não, dentro de um jogo, ele outras regras dentro do mesmo jogo. Parar, não foi um jogo correr. Assim, foi uma pancada que não dava falta. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte aqui do Linha de Passe de ontem, pós-jogo do Flamengo. Em relação à arbitragem, eu não gosto muito de falar de arbitragem, não, mas esse juizinho também atrapalhou demais o Flamengo ontem. Como eles colocaram aí, no primeiro tempo, o Bolívar meteu a porrada no Flamengo e ele não marcava nada, nem cartãozinho às vezes dava. Nem cartãozinho deu, né? Como diz aí os nossos amigos. E a cera, né, pessoal? Ficou naquela conversa, foi lá no goleiro, foi lá no outro jogador,
mas o Bolívar fez uma cera inacreditável e ele deu apenas 6 minutos. Ontem era para jogo igual da Olimpíada, 15 minutos de acréscimo. Mas a arbitragem muito fraquinha ontem no jogo. Pessoal, sobre o jogo, rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito longo, não gostei do Flamengo, foi pouco citado, na minha opinião, o jogo fraco do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo sem jogadas, bola alçada na área, toda hora chuveirinho. A opção do Flamengo era essa. Ayrton Lucas do lado, Luiz Araújo do outro, cortar para o meio ou ir até a linha de fundo e levantar na área. O que é o Carlinhos, gente? O que é o Carlinhos? Parabéns pro rapaz. Pô, gosto muito dele, que ele dê muito certo aí na carreira, mas não no Flamengo. Ele não é jogador pro Flamengo. O que foi? Teve um lance que cruzaram na área, ele foi tentar cabecear, que ele erra a cabeçada. Gente, chega a ser triste de ver um jogador numa oitava de Libertadores do clube do Flamengo fazendo um lance daquele. E o Gabigol, né? Entrou muito mal, muito mal. Gabigol realmente, se o Flamengo for depender do Gabigol para conquistar alguma coisa nesse final de ano, parece que a vaca vai pro brejo. No lance que ele estava impedido realmente, né? Ele perdeu o gol. A gente não pode pensar nisso. E perdeu de uma forma bizonha. Bateu em cima do goleiro. Tudo bem, o goleiro saiu fechando, né? Fechando a jogada, mas realmente não é um bom momento do Flamengo. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte aqui. Quem gostou do vídeo, curta pra gente. Não se esqueça, né? Se inscreva no canal, marque o sininho e compartilhe com os amigos. Durante o dia aí vai ter mais react, vão ter mais programas falando do jogo do Flamengo. A gente traz ao longo do dia aí. Muito obrigado a todos. Vamos que vamos. Valeu, nação rubro-negra. Fui.